Muito bom dia! Iniciando o nosso Morning Call aqui da Fast Capital, no YouTube da Fast. Sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 20 de outubro de 2023, sexta-feira, sextou. A gente tem bastante coisa para comentar. Na verdade, nada muito novo, mas sim algumas preocupações que voltam aí para o radar. Então, bora começar com os Estados Unidos, como sempre. Bom, os futuros em Nova York nesta manhã basicamente não estão felizes. Eles vão cedendo aí aos riscos bem elevados em relação ao Oriente Médio, tá? E sob pressão do aumento dos rendimentos dos títulos também. Ontem, esses títulos fecharam em queda depois que os retornos longos subiram na esteira do discurso do presidente do Fed, o Jerome Powell, que falou ontem à tarde, indicou que sinais de crescimento acima da tendência ou um mercado de trabalho forte poderiam justificar um aperto extra, tá? A gente estava vendo nas últimas 2 semanas, 1 semana e meia mais ou menos, algumas falas de alguns Fed Boys um pouco mais otimistas nesse sentido, dizendo que muito possivelmente a gente não teria mais nenhum aumento neste ano do juro, tá? Um pouco diferente do último relatório trimestral do Fed que tinha sido divulgado na última reunião de política monetária. E basicamente ontem, então, voltou novamente essa preocupação de um aperto ainda, né, extra aí, no juro, com o Powell de fato sinalizando que pode não ter finalizado esse aperto monetário, tá? Ele também acabou mencionando os riscos emergentes e a necessidade de agir com cuidado. Então fica aí no nosso radar novamente essa preocupação em relação à política monetária americana. Vale também mencionar que a gente tem as preocupações crescentes em relação ao Oriente Médio. Israel continua a bombardear Gaza aí e prepara uma invasão terrestre. A grande preocupação do mercado em relação a isso é justamente desse conflito acabar se alastrando e envolver aí outros países, tá? Então a gente tem uma preocupação corrente e de novo muito forte em relação a isso. Também importante, obviamente, na última sexta-feira a gente teve o começo da temporada de resultados nos Estados Unidos e essa temporada de balanços então continua por lá, embora não seja o grande foco principal aí dos mercados, com todas essas tensões acontecendo, mas então essa temporada continua e vale comentar que para o dia de hoje a agenda econômica é super vazia, mas alguns dirigentes do Fed devem falar ao longo desse dia, então vale também os investidores ficarem muito atentos a isso. Vamos pular para a Ásia. Basicamente a gente teve um fechamento bem negativo na Ásia. As principais bolsas por lá caíram em bloco, seguindo obviamente o fechamento negativo que a gente viu em Nova York, após aí a fala do Jerome Powell, então deixar a porta aberta para mais uma alta de juros e com a cautela extra, obviamente, nas tensões do Oriente Médio. Vale destacar aqui sobre a Ásia que na sexta-feira, nesta sexta, né, como esperado, o Banco do Povo da China manteve inalteradas as suas principais taxas de juros de 1 e 5 anos, né? E o minério de ferro acabou caindo bastante, acima, inclusive, dos 3%. E a cotação caía na mesma proporção em Singapura. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para comentar. Bom, a gente tem aí, né, com o estresse da guerra, turbulência de juros, a restrição dos Estados Unidos à venda de supercondutores também vai preocupando bastante os mercados de lá e, obviamente, né, a fraqueza do setor imobiliário chinês. Tudo isso acaba
ajudando a impactar mais ainda as bolsas. Comentado os principais fechamentos por lá, a gente teve o Tóquio, índice Nikkei, caindo 0,54%, Hong Kong caindo 0,27%, e o principal índice da China, o Xangai Composite, com uma alta um pouco maior, de 0,74%. Europa, como sempre, vai seguindo Nova York, então a gente tem as bolsas por lá nessa manhã seguindo o estresse e o pessimismo das bolsas dos futuros, né, por enquanto, americanos, e obviamente depois as bolsas, né, quando abrirem aí possivelmente no terreno negativo. E, obviamente, a gente tem, então, quedas bem expressivas, principalmente na Alemanha e na França, tá? Enfim, vale tudo que eu acabei de comentar aqui. Ontem a fala do Powell estressando, as tensões no Oriente Médio também estressando, a gente tem demanda a demanda do petróleo também preocupando bastante as economias, porque, querendo ou não, a gente pode ter aí um risco inflacionário de novo, voltando à pauta muito forte, né? E vale comentar que o petróleo Brent, o barril voltou a ultrapassar $93, tá? Então, novamente, preocupação muito forte em relação ao petróleo. E comentando sobre preocupação com o petróleo, ontem a gente teve uma notícia não muito bacana. Deixa eu pegar aqui a minha colinha em relação a isso. Basicamente, a gente teve a Petrobras. Gente, sumiu aqui. Achei. Peraí, achei. A Petrobras, então falando em petróleo, a Petrobras acabou anunciando ontem à noite uma redução do preço da gasolina, com o petróleo, obviamente, escalando, como eu acabei de falar. O petróleo Brent, aí, o barril tá ultrapassando os $93, né? Isso aconteceu também logo que estourou o conflito entre Rússia e Ucrânia. Enfim, sempre que a gente tem esses conflitos muito grandes, a gente acaba vendo exatamente isso. Obviamente, acaba impactando aí na oferta de petróleo e, obviamente, impactando também, né, empresas do setor. Então, a gente teve esse anúncio da Petrobras no dia de ontem sobre a redução, então, do preço da gasolina, e esse anúncio de combustíveis foi feito aí poucos minutos antes do pronunciamento de Biden, que acabou liberando um dos grupos para ocupar Gaza na volta, então, da sua viagem de Tel Aviv. Bom, esse anúncio feito da companhia brasileira acaba deixando aí uma preocupação bem clara para os mercados. A gente vai ver hoje como isso vai acabar refletindo, né, nos preços das ações da companhia. Vale comentar que para o dia de hoje a gente tem IBCBR, ia ser divulgado no começo da semana, se não me engano, acabou passando para hoje, sexta-feira, a divulgação do IBCBR. E vale comentar também que a gente tem uma entrevista do Haddad e um painel do Roberto Campos Neto nesta tarde. Então vale ficar também atentos a isso, mas basicamente a Petrobras preocupando, a Haddad e Campos Neto falando, e BCBR saindo, e a gente também aqui tateando como aqui vai ser as próximas reuniões de política monetária também aqui no Brasil, embora a gente já tenha iniciado o nosso corte dos juros, porque sim, o nosso Banco Central acabou tendo um timing muito bom e começou a subir juros muito antes de várias economias, inclusive a dos Estados Unidos. Bom, já falei bastante aqui, é isso, espero que vocês tenham gostado do resumo de hoje. Deixe seus feedbacks aqui embaixo e amanhã eu volto, amanhã é sábado, e segunda-feira eu volto com mais notícias. Obrigada, gente, ótimos negócios para vocês.